Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 40 do podcast da Rede Empreendedores. Essa oportunidade aqui que nós temos de compartilhar, de transbordar conhecimento, experiências, histórias e abordar temas que podem fazer a diferença aí na tua vida, na tua família, nos teus negócios. Nossa missão é essa: transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. E isso começa com a nossa própria transformação, com a minha, com a tua, com a nossa. E eu tenho aqui junto comigo hoje uma convidada especial, uma palestrante do Santa Summit 2025, ela que vem falar sobre um tema importante que é pecuária regenerativa. Lívia Padilha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Maurílio. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ter aqui, quase que sem querer, vindo conversar com vocês aqui, mas já saiu esse nosso encontro. A gente plantou aqui junto com o Luli, professor Luciano Matana da UFSM, que é um dos co-organizadores aí da organização da Semana da Inovação. Nós plantamos umas sementinhas. Luli, fala com algumas pessoas, com alguns dos palestrantes que podem virar um conteúdo especial para nós aqui no podcast da Rede Empreendedores. Nós que temos um grupo de empresários e líderes que estão conectados, eles assistem todos os episódios e a gente está crescendo a nossa audiência para cada vez alcançar mais empreendedores do bem. Perfeito. E nós temos empreendedores do bem no campo, na cidade, nós temos empreendedores do bem aí empreendendo em diversos segmentos e cada vez mais a gente tem visto uma busca por atualização, por conhecimentos e a gente está conectando pessoas e estarmos aqui no Santa Summit nos conectando contigo, com a tua caminhada, com o teu conhecimento. Eu agradeci ontem no Instagram esse presente que a gente recebeu aqui, que é esse livro lindo, né, com um tema assim que já me deu vontade. Ontem eu olhei para ele, era meia-noite. E eu quase comecei a ler. Olha Eu só dei uma só. folhada nele, né? Vou com certeza ler logo, né? Já tinha gente querendo pegar o livro aqui para ler também. Pra Eu já ler vou te dar a também. sugestão de tu já, se tem alguns aí, já venda Olha. aqui. Né? O Matheus Serpa é um membro do nosso clube. Aqui é o nosso responsável pela área de tecnologia, ele que é PhD em ciência da computação, é um crânio aqui, uma mente brilhante, é um interessadíssimo nessa área também. E eu vi que tu é revisora técnica desse livro. Isso. Ah? Revisora técnica. Exato. E antes da gente ir para a parte técnica, né, me diz, deixa eu mostrar a capa do livro aqui. Aí. Ele é um livro que a edição original é americana, né? Isso. Foi Como é escrito o por nome dois. dele americano? Em inglês é Sacred Cow, que significa vaca sagrada, se nós fôssemos fazer uma tradução literal, mas em português a gente usou esse termo aí, a carne nossa de cada dia, essa questão até para dizer, né, fazer um paralelo de o pão nosso de cada dia, ou algo que a gente precisa, assim, para nossa saúde e para o nosso bem-estar. Olha só essa headline que está aqui em cima aqui, ó. Entenda como o veganismo mentiu sobre os malefícios da carne e descubra como ela é boa para você e para o planeta. Não está aqui essa headline por acaso, né? Esse título aqui, essa chamada impactante aqui, né, por acaso. Exato. Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu Claro. quero saber quem é a Lívia. Tá De onde bem. tu vem, onde tu nasceu, tua família? Eu nasci em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, e a minha família sempre teve não digo uma ligação com o campo em questão de produção, mas sempre teve essa relação assim afetuosa, de carinho. Então nós temos uma chácara, que é uma chácara bem pequenininha, que era assim, tinha um cavalo, tinha uma vaquinha de leite, uma ovelhinha, sempre assim poucos animais, mas tinha esse contato sempre com o campo. Meu avô gostava muito de CTG, então tinha essa questão do tradicionalismo, sempre gostou. E eu cresci com a minha família trabalhando com couro calçadista ali, coureiro calçadista, essa área um pouquinho, talvez, da pecuária aí, desde lá de pequena eu lembro disso. Mas depois, entrando já na faculdade, eu me formei em comércio exterior, pensando em viajar, em fazer cursos fora, sempre gostei muito dessa parte aí de comunicação também pro externo, assim, sair um pouquinho, né, do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, mas aprender fora. E depois do comércio exterior, fiz um mestrado, fiquei um semestre em Portugal com uma bolsa, voltei.
Gosto muito dessa área de nutrição, por isso aí uma relação que acabou entrando junto nos meus estudos e ganhei uma bolsa lá na Austrália para fazer o doutorado todo lá. Então eu consegui unir uns temas que tenho muita paixão ainda e gosto de estudar, que são a questão da pecuária, da sustentabilidade e também essa questão da saúde, da nutrição, não só a nutrição humana, mas a nossa segurança alimentar e como a gente vai alimentar o mundo da melhor forma. Interessante. Já tomou kombucha? Já tomei, gosto. Às vezes tu não toma muito por causa do açúcar. Isso. O açúcar residual. Fica... As bactérias consomem ali o grande açúcar, parte. grande parte do açúcar. Vamos dar uma olhadinha no rótulo dessa aqui, ver se tá uma quantidade de açúcar que tu topa experimentar aí, quanto tu vai tomar dela. Com certeza. Essa é a Oriente Kombucha, da linha Premium. É um blend de chás que vem da Alemanha. Essa combinação é somente na Oriente Kombucha que tu vai tomar. É bem leve, é uma bebida alternativa para quem quer substituir aí refrigerantes, sucos industrializados. E linda a embalagem. Já sou Gostou? do marketing, né? Amei. Nossa, perfeito. E os ingredientes também. Para o pessoal ter uma ideia. Açúcares aqui só tem 2,5 gramas, que é bem pouquinho. Em toda a garrafinha ou em toda a garrafinha? Em toda a garrafinha? Em uma unidade. Tá, então posso tomar toda. Pode tomar toda? Que maravilha. Eu vou te servir aqui, peraí. Aí. Não, excelente. Aqui, segura aí por gentileza. Claro. Aí. Eu não vou deixar tu tomar toda, eu vou Imagina, claro. vou tomar contigo. Depois eu abro a abacaxi, que é da linha tropical. E avaliando, Legal. então, só 2 gramas de açúcar em toda a garrafinha. 2,5 só. Saúde. Saúde. Essa é a Japão, que ela é, vamos ver, o que tem aqui? Chá preto, maçã e framboesa. Muito boa. Muito É boa. diferenciada, né? É. Tem muita gente que só teve experiência com outras marcas ou com a caseira, acha é muito ácida, ela não meio avinagrada. É. Não é, né? Não, é super delicada. Adorei. E olha que eu gosto de kombucha. E eu gosto de kombucha com churrasco. Ah, daí fez a combinação perfeita. Bom, eu não bebo. Eu tenho essa coisa assim, eu não bebo nem cerveja, nem vinho. Então, às vezes o pessoal... não, mas o que tu toma? Tem que provar algo assim pra saber que tem coisa boa também. E muita gente está adotando a kombucha, coloca as frutas dentro, faz uns Muito drinks boa. bonitos. Né? Mas vamos lá. Como é que tu foi parar lá nesse movimento? Porque é um movimento, né? É uma causa. Exato. Eles vão, eu diria que esse pessoal, só para contextualizar, esse pessoal que fala muito em saúde, nutrição, tem assim quase que um grupo aí que é considerado o pessoal mais da dieta low carb, você já deve ter ouvido falar, pessoal paleolítico. Sim. E o autor desse livro aqui, ele é o autor... Em 2010 ele escreveu um livro que é a dieta paleolítica. Então ele está muito ligado a essa questão da saúde. E eu, antes do doutorado, inclusive fiz um ano de nutrição, para ter certeza assim, se eu ia querer fazer isso no doutorado. Então realmente é uma área muito boa. E lá na Austrália deu a coincidência, eu já acompanhava muito esse autor, deu a coincidência deles estarem escrevendo esse livro. Então tudo que eu estava pesquisando lá, falando com consumidores, essa foi a minha tese, falar com os consumidores e entender o que eles estavam entendendo sobre os tipos de carne, tanto a carne bovina, carne de frango, a carne suína, de ovelha, e também as alternativas, entre aspas, aqui no mercado, que eram a carne à base de plantas, a carne de laboratório, várias coisas nós colocamos ali nessa pesquisa. E quando eu fiz essa pesquisa, apareciam resultados bem impressionantes, bem interessantes sobre Por exemplo? Sobre essas percepções. Por exemplo, as pessoas diminuindo o consumo de carne bovina porque achavam que o boi estava acabando com o planeta. Porque muita gente fala sobre isso. Muito. Então, essa questão ambiental estava muito forte. Na época, eu comecei em 2017. Então, ali por 2018, nós já tínhamos esses resultados que está acabando com o planeta. Ou da questão da saúde. Mas vamos pegar esse mito aí, então. Isso. O boi não está acabando com o planeta. Não está acabando com o planeta. Pelo contrário. Quando a gente analisa numa perspectiva
todos os gases de efeito estufa, que são os gases estudados, que a gente coloca ali o metano, por exemplo, que é o mais falado, que o boi arrota esse metano Sim. enquanto digere o pasto, não é o problema. Por quê? Porque o boi está num sistema, ele está integrado no ecossistema dele, tanto que o pasto, ao crescer, a gente tem que lembrar lá da quinta série, nossa sexta série, a gente estudou a fotossíntese. Perfeito. Então, aquele pasto para crescer, ele puxou o quê? CO2, puxou o carbono esse que Precisa desse carbono aí. precisa, e liberou oxigênio, por isso que a gente tem as plantas aí como esse grande, né, pulmão. E o pasto, ao crescer, o que acontece também? Além de alimentar o boi, que é ótimo, nos leva lá carne, leites, ele também alimenta a microfauna, ou seja, ele alimenta os animais, tudo que está embaixo do solo, que a gente não vê. E justamente essa pecuária que utiliza os animais, não é só uma monocultura de uma cultura, uma lavoura, um milho, uma soja, se o animal está ali no pasto, ele está colocando esses nutrientes para o solo. A gente está formando um solo fértil. Aí tá beleza, o gado, bem pelo contrário, não é o vilão, ele é a solução. Então essa pecuária bem feita, ela não tem nada de ruim para o planeta, bem pelo contrário. Perfeito. E com relação à alimentação do gado, a alimentação desses animais, que muita gente acha que a comida que poderia estar indo para alimentar populações carentes e o boi está comendo. Isso é outro mito. Esse é um grande mito. E esse mito é tão aí falado que a FAO, eles fizeram um estudo muito amplo, e esse dado, eu tenho até um infográfico que eu fiz especialmente para esse, que ele mostra o seguinte: os ruminantes, então, entrando aí os bovinos, os ovinos, os caprinos, todos esses que tem o rumen, né, que ruminam, eles utilizam 96% de matéria orgânica que nós não conseguiríamos comer. 96%. Eles comem, exato. Nós não, é coisa que nós não comeríamos. Nós não comeríamos, então 4% só são grãos, que daí sim, poderia ser passado para os humanos? Poderia, mas a gente tem ainda um outro passo, que é analisar a questão nutricional e a biodisponibilidade dos nutrientes nesse outro grão comparado a uma carne, que é incomparável. Sim, a carne perfeito. É muito superior. Então é muito legal quando as pessoas se percebem e veem esse tipo de retorno, que isso é uma média global, 96%. Em lugares que o gado é 100% a pasto e nunca viu um grão na vida, como no Brasil, que tem muito ainda o gado bem tratado no pasto, como a gente viu aqui até no evento, lugares que fazem essa pecuária regenerativa, quando o gado está ali comendo isso, ele está fazendo um upcycling, que é mais do que uma reciclagem. Ele não está fazendo o que é ruim, transformando em outra coisa boa. Não, ele pegou o que ninguém ia comer, o que seria um problema. Imaginem todas as Seria culturas. mais lixo, resíduo. Seria um lixo, literalmente. Todo mundo, assim, o que a gente vai fazer com isso? O gado come. O boi come, a ovelha come, o búfalo. A gente tem os bubalinos também, que tem esse sistema que são ruminantes. Então, assim, é maravilhoso. Eu brinco que eles transformam pasto em picanha, ou pasto em leite, queijo, que é coisa mais maravilhosa que essa. Excelente. O que é pecuária regenerativa, para quem está tendo o primeiro contato com esse tema? Claro, a pecuária regenerativa, tanto aqui no evento, para as pessoas terem um contexto, aqui no evento vieram produtores, pessoas falando sobre isso, grupos que pesquisam e que colocam em prática no campo essa pecuária regenerativa. Se nós fôssemos resumir, ela é uma pecuária que foca na saúde do solo, para que, a partir dessa saúde do solo, a gente consiga também uma saúde e uma vida acima do solo. Isso quer dizer um solo mais fértil, que retém mais água, um solo que vai alimentar e vai ter um pasto melhor para o animal que esteja ali. Ela sempre vai ter uma integração com a pecuária, não vai ser uma agricultura de só uma cultura ali, milho, soja, trigo, enfim, ela vai sempre agregar os animais. Por quê? Porque os animais, eles vão fertilizar o solo naturalmente. E tem também uma questão do manejo, que entra na pecuária regenerativa, que talvez alguém já tenha ouvido falar do Alan Savory, que é muito famoso, é um biólogo do Zimbábue, que ele fez aí essa disseminação, talvez esse marketing muito bom para essa questão da regenerativa, que é manejar os animais de uma forma mais parecida com a natureza.
Ou seja, em vez da gente deixar lá os animais, talvez numa propriedade muito grande por muito tempo, a gente imita a natureza ou imita um predador, que agora a gente não tem mais, os animais são domesticados, estão Sim. dentro de propriedades. Então a gente vai fazer, por exemplo, que nem a Lídia Severo mostrou ali, ela faz alguns piquetes e move aqueles animais. Então eles não comem à vontade num todo o lugar. Ela vai mover eles e esse manejo faz com que a planta Se se regenere. regenere, porque ela vai ter aquela bocada ali, o animal comeu um pouco, a raiz foi lá para baixo, liberou, alimentou tudo que está embaixo, então essa vida foi alimentada embaixo e o animal que comeu aquela planta comeu a melhor parte, né? Se fosse um buffet de saladas, ele comeu ali só uma nata. beleza, a nata da planta e vai para outro piquete. Então esse animal vai ter até um diferencial, inclusive nos lipídios dele. Mostrei na minha palestra aqui, a gente tem artigos comparando a carne da agricultura, a pecuária regenerativa, com uma carne convencional. Resume para mim de grãos. a diferença. A diferença? A regenerativa tem mais ômega 3, que é já um ácido graxo que a gente tem aí nos peixes, que é tão falado. Tem menos ômega 6 e vários outros itens que a gente tem, sim, um perfil lipídico mais favorável nessa carne regenerativa. Então, até o pasto influencia o que a pessoa lá na ponta vai ter no alimento. Interessante. E o confinamento? Olha, o confinamento, como um todo no Brasil, ele é muito pequeno, expressivo. Então, assim, em todo o Brasil, mais ou menos uma média aí da Embrapa coloca 15%, às vezes 20%, dependendo até do estado. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos muito gado a pasto. O gado que recebe uma suplementação, mas que não fica no coxo, não tem aquela... E mesmo os que ficam em confinamento, não é algo assim como o preto no branco. Porque o confinamento, ele ocorre no final da vida do animal, muito para dar um marmoreio, para finalizar, às vezes em épocas que não tem um pasto tão bom, então uma questão climática, e tem essa possibilidade, o produtor tem a possibilidade de colocar o gado nesse lugar, no confinado e com todo também o bem-estar animal, para que ele engorde naquele tempo, para que tenha essa constância até, por uma questão comercial. O que tu diria que existe ainda de mitos que nós não abordamos aqui e que seria importante que a gente trouxesse para o nosso público aí tomar consciência? Olha, tem alguns que a gente já comentou. Então, esse do metano sempre é falado. Ah, será que o pum do boi, né? Nem é pum, mas a gente sempre brinca. A questão da ração versus a comida. Então, será que ele está comendo a comida que poderia estar no nosso prato? Não. Tem também essa questão nutricional, que a gente já comentou aqui, que a carne tem todos os aminoácidos, né? Aqueles tijolinhos que formam a proteína, tudo essencial tem na carne. A carne dos ruminantes, então, assim, nem se fala. E tem também um mito que muitas pessoas aí comentam e falam, que é ainda nessa questão ambiental, que é o mito da água, que às vezes aparece, são necessários 15 mil litros de água para 1 quilo de carne bovina. E gostaria de ter aqui o pessoal para perguntar, vocês acham aí que nesses 15 mil litros está inclusa a água da chuva? Sempre pergunto nas palestras. Está inclusa a água da chuva nesse cálculo. Então, para as pessoas entenderem, quando a gente faz uma análise dessa pegada hídrica de um alimento, toda a água utilizada naquele quilo de carne final, ela é contabilizada. Então, 96% até 99%, dependendo do sistema da gente produzir o alimento, o boi, por exemplo, ele é contabilizado. Então, 96 a 99 é a água da chuva que ia cair no pasto, tendo boi ou não. que está 96 a 99% dessa água. Exato. Não, e se a gente começar, porque ali tu trouxe traçou um paralelo ali entre os benefícios nutricionais da carne em relação aos benefícios nutricionais daqueles 4% de grãos que são utilizados na alimentação do gado. Isso. Se a gente comparar cadeia, não só na área de alimentos, na área de bebidas, mas se a gente for olhar para as indústrias, o quanto se usa de água para extrair um determinado produto transformado, acabado, a gente vai ver que a carne
a água da carne é mínima e é extremamente benéfica. Claro, e nós temos também o ciclo da água. Isso é muito legal, porque tem inclusive um livrinho assim da Embrapa, que é para criança, mas qualquer adulto pode olhar aquele ciclo da água. Tu imagina assim, aquela água que o boi bebe, essa água, ela sempre existiu. Que ele vai depois deixar lá no pasto, que vai... Então, assim, é um ciclo natural. O que não pode, e inclusive está nessa pegada hídrica, é uma água utilizada para que a qualidade original, lá do início do processo, seja igual à qualidade final. Ou seja, vai usar no frigorífico, vai usar em algum lugar. Também é contabilizado. E mesmo assim, a gente tem esse alto impacto aí de água da chuva. Então, é um mito Interessante, bem... interessante. Mais algum mito? Ah, tem vários. Eu acho que essa questão do utilização ou da questão ética, da gente pensar assim, será que a gente conseguiria ter um mundo sem vacas? Tem inclusive um documentário que tem esse título, falei também na minha palestra, é essa questão ética no sentido de como a gente pode alimentar tantas pessoas sem os animais, ou sem a pecuária. Porque a pecuária não nos dá um produto, ou alguns, ela Toda uma cadeia, são muitos são produtos. muitos, eu falei no início, né? Coreiro calçadista. Então, o couro e toda a indústria, imagina, tudo que a gente vê de couro é de um subproduto da pecuária. Seja dos bovinos, enfim, tantas coisas. Produtos de alta Medicamentos. durabilidade e de alto valor agregado. Mas demais. Então, toda essa questão social, que na verdade aí não é nenhum mito, mas é uma grande revelação, é muitas histórias que a gente tem que contar para as pessoas que eventualmente vilanizam a pecuária. E tem muita coisa para melhorar, como qualquer outro setor, qualquer outra área, mas eu falo da pecuária, se a gente for falar generalizando, tem tantas cadeias ali, tantos setores envolvidos, que é impressionante. A gente tem que conseguir aí desmistificar, nem que for aos pouquinhos, mas para falar dessa importância que eles têm, essa importância social que a gente tem aí, porque isso gera renda, riqueza para as pessoas. Perfeito. Não é só saúde. Tu é uma empreendedora, consultora, atende produtores, né? Há quantos anos tu atua como empreendedora? Olha, depois que eu terminei o meu mestrado, que eu continuei trabalhando nessa temática, que foi o meu mestrado, com um projeto do Sebrae, inclusive. Depois fui estudar um pouco de nutrição para fazer o doutorado. E quando... A minha ideia até era entrar na academia, dar aula, mas eu gostei muito dessa área aí e gosto, né? Minha família é muito empreendedora, então tenho essa vontade, tive essa vontade quando voltei para o Brasil, voltei lá da Austrália, já tinha alguns contatos justamente também pelo livro, pelos infográficos que eu traduzi, falei com os autores, e essas pessoas da pecuária acabam vendo em alguém que estudou lá na ponta, lá com o consumidor, o que ele entendia, vendo como alguém que vai trazer uma informação diferente, algo que vai sair um pouquinho do campo, porque eu não estou lá na porteira. Eu vim, falei, estudei os consumidores e tenho essa percepção do mercado. Então dá para diferenciar a carne, por exemplo, na questão ambiental, na questão ética, na questão da saúde, de tantas formas que os produtores acabam tendo essa sinergia. Tu voltou da Austrália quando? Em 2021. 2021. Então Isso. tu está aí há 4 anos Isso, nessa, defendendo a carne. nessa jornada de defesa da carne. Exato. E quais foram as maiores dificuldades, ou estão sendo as maiores dificuldades? Olha, eu acredito, a gente estava falando há pouquinho aqui com o professor Saul, e eu disse para ele, é muito bom que as pessoas do campo e quem é da pecuária são muito receptivos. Mesmo quem não é um produtor, quem não está ali no dia a dia, não sabe, tem dia de campo. Então, assim, vou num dia de campo, aprendo muito lá sobre forragem, sobre coisas que eu não tinha ideia. Por quê? Porque a minha formação é diferente. Mas trazendo essa questão do empreendedorismo, de vendas, do marketing, de como é importante o produtor pegar o celular, mostrar aquele dia a dia, aquele bastidor dele. Então isso vai valorizando aquele trabalho, não só o produto final. Então eu trabalho, por exemplo, a consultoria com uma fazenda que ela nem vende o produto final dela, nem tem marca própria, mas ela quer mostrar a água, como ela tem o manejo dos animais, como é diferenciado, porque ela está pensando na educação, em passar esse conhecimento para os consumidores, que nem diretamente, ela nem vende para eles, ela vende para o frigorífico o animal.
mas ela está justamente pensando lá na frente. E essas pessoas têm essa visão que a gente precisa, sim, dessa união, dessa cooperação, para que esses consumidores valorizem a carne. E quais são as tuas dificuldades como É empreendedora? as dificuldades, falei das portas abertas. Os teus desafios. É. Quais são? Olha, eu acho que um desafio grande, talvez por estar no Rio Grande do Sul, é que a gente acaba tendo uma dificuldade até, eu diria até logística, porque tem muito evento que onde? Em São Paulo. Lá pra cima, Mato Grosso. Então, assim, deixar de ir às vezes em alguns eventos que são muito da pecuária, a pecuária ali Centro-Oeste é muito pujante, a gente tem muito isso e várias, tanto agora, assim, a gente está aqui, que legal, tem um monte de eventos acontecendo também do agro, da pecuária acontecendo assim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em diversos diversos lugares. Então, assim, por estar no Rio Grande do Sul, a gente tem a vantagem de estar perto. Uruguai, Argentina, tem um evento agora em outubro que eu pretendo ir. É ótimo, mas tem essa dificuldade talvez até, porque por mais que a gente tenha o online, que é ótimo, tem também o presencial, que é diferenciado. Logística. Essa olho no olho. O que mais? Aqui a gente vai em busca, sabe do quê? Da verdade. Aqui a gente busca que as máscaras elas caiam e a gente olhe no olho do empreendedor. É o seguinte, eu sou empreendedor como tu, né, tenho meus desafios, tem eventos aí no Brasil, no mundo, então a gente precisa. É um desafio conseguir participar. Tá? Agora o que mais? Porque com 4 aninhos aí de empreendedorismo, tá na parte mais difícil. É verdade. Eu tenho muito, assim, como perspectiva, essa ideia de levar esses conhecimentos para outros lugares, conversar com tanta gente, né? Eu até falo assim, de ser essa ponte entre o pessoal da pecuária, entre o pessoal da nutrição, da saúde. Às vezes a gente encontra aí umas barreiras, porque aquele grupo já está mais ou menos formado e fechado e não abre tanto. Mas eu diria que dentro da parte dessa, né, que eu comentei ali, da porteira e o produtor, 10. Talvez um pouquinho fora, em outros círculos que já estão mais fechados e mais consolidados, talvez um pouco mais de dificuldade. Tem a ver com os ecossistemas que já existem. É interessante, esse é um ponto bem interessante. Bem interessante. O pessoal também que eu noto, tanto ali em Porto Alegre a gente tem o Instituto Caldeira, esses dias eu conversei, tem que ir lá, tem que conversar, porque é um pessoal também que mexe muito com inovação, tem essa abertura. Talvez outros ambientes que eu já tentei fazer essa conexão não acontece tão fácil. Maravilha. Acho que é isso. Erros que tu cometeu? Erros? Nesses 4 anos aí, que tu pode compartilhar com alguém que está com 1 ano, está começando, né? E também, muitas vezes, a tua experiência vai enriquecer. Uma coisa que eu acho que é um erro e que aos poucos a gente vai também percebendo é ver aquilo que tu não brilha o teu olho em fazer, aquilo que tu não é tão bom em fazer e que nem brilha o teu olho, já parte para outra, já faz outra coisa. Então, fiz lá, tinha um contrato, tudo certo, tinha aquela parceria com alguém, com uma empresa, mas depois de um tempo, aquele contrato fechou, tá certo, cumpriu, tudo bem, mas não vamos continuar se aquilo não brilhou teu olho fazendo. Não era aquilo que tu se sente bem fazendo. Tô aqui no evento, falando aqui com todo mundo, conhecendo. Nossa, isso realmente está brilhando meu olho de fazer? Que bom. Vou seguir, vou tentar focar também nisso, onde eu posso melhorar nessa linha. E aquilo que não acaba né, trazendo essa vontade. Que não conecta com o teu propósito, que não faz o teu olhinho brilhar. E se conhecer também melhor. Então, eu acho que nos últimos, talvez esses 4 anos mesmo, ou mesmo antes, lá no doutorado, porque tá na Austrália, do outro lado do mundo, longe de todo mundo, da família. Então, saber e tentar entender mais sobre a gente, ler mais coisas que nos conectem, estoicismo, várias coisas assim que eu fui adquirindo aí conhecimento nesse tempo e acaba realmente assim, cada vez mais a gente tem aquele foco, o que eu posso mudar, o que depende de mim, o que não vai depender ali do outro, enfim, se conhecer mais, eu acho que é um bom... Maravilha. Tem alguma mensagem que tu queira deixar aí pro nosso colega empreendedor do bem?
que tem o desejo de crescer, tem o desejo de se desenvolver, né, de transformar vidas, famílias e negócios, começando com a transformação dele. Manda o teu recado ali, a câmera vai alcançar ela ali. Então, e aí tu vai falar no olhinho dele lá. Tá bem. Olha, eu acho que pra gente ter uma empresa, ajudar a família, ter esse ambiente aí positivo, primeiro nós temos que estar muito bem com nós mesmos. Então, essa questão de ter uma saúde muito boa começa com essas escolhas que a gente faz, o que a gente coloca no nosso prato. Vou fazer aqui uma conexão com o tema que a gente disse, então colocar cada vez mais alimentos como a carne, como queijo, leite, alimentos naturais que a gente sempre comeu no nosso prato e tirar tantas outras coisas aí que são excessos, que muitas vezes a gente realmente não precisa. Tá aí várias, né, tantas doenças e tantas pessoas aí adoecendo de várias formas. Então, focar naquilo que realmente é importante, que esteve conosco desde lá dos nossos ancestrais. A carne é um exemplo. Então, estando bem nutridos, bem fisicamente, mentalmente, a gente vai com certeza ter mais disposição para empreender, para cuidar da nossa família, dos nossos amigos e sermos pessoas melhores como um todo. Maravilha. Compartilha aí os teus canais, mas antes de falar dos teus canais, sugere bons conteúdos, talvez próprios documentários. Claro. Eu vi alguma coisa no Netflix aí, vi alguma coisa por aí. Não sei se é algo que faça sentido, porque não é minha área, então eu quero que tu dê um caminho, dê o caminho das pedras aí mais direcionado. E quer aprender sobre pecuária regenerativa, vai lá. Perfeito. Tem um documentário que foi feito, inclusive, junto com esse livro aqui, com a carne nossa de cada dia, que se chama Sacred Cow. Então, se digitar lá Sacred Cow no YouTube, vai aparecer o documentário, que é maravilhoso, realmente. Foca mais na questão ambiental, mas de tudo a gente aprende lá. Então, não precisa ler o livro, por enquanto. Pode olhar outro material aqui que eu acho que todo mundo vai gostar. São conversas que nós fizemos, que eu fiz com vários profissionais. E agora eu tenho esse podcast que se chama Em Defesa da Carne. Então, eles estão no YouTube, essas conversas, algumas já no Spotify. E eu conversei, inclusive, com a autora do livro sobre esse tema. Então, desde lá da nutrição, a questão ambiental, a questão ética, o moral, tudo isso a gente conversou ali em 18 episódios, já estão disponíveis. Acho que é um bom início para as pessoas. Tu tem Em Defesa da Carne, Em é só Defesa da digitar. Carne. Digita, tem. E no teu Instagram tem? No meu Instagram tem tudo. Tem tudo? O meu Instagram é o ponto-chave, eu acho que é o principal. É Lívia G.O. Padilha. Então, no Instagram, vocês acham ali, tem o Linktree, vai embora. Vai se conectar contigo, claro, com esse movimento e com essa fonte de conhecimento valiosa que é baseada em pesquisa, em dados. E a gente tem muito, como falamos aqui, muitos mitos, muitas coisas que não são verdade, e que estão sendo disseminadas. E muita gente está perdendo saúde, está perdendo qualidade de vida. Isso aí. Por conta dessa desinformação aí. Isso é muito triste e foi o que até iniciou e teve esse start, porque a Dayana é nutricionista, também produtora rural, via as pessoas perdendo saúde lá na ponta, sendo que ela produzia já o melhor alimento. Ela pensava, como elas estão ficando e adoecendo, querendo diminuir a carne, sendo que a gente tem que colocar até mais carne no prato. Então, é isso aí. Te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço. Pela parceria, pela presença aí no nosso podcast. Enriqueceu, Obrigada, trouxe um tema muito, muito, muito caro para mim, né? me emociona falar da carne. Meu avô, um era açougueiro. Olha só. Um era açougueiro, o outro era dono de restaurante bulicheiro. Então, a carne sempre fez parte, né? E o churrasco está sempre presente, né? Ontem mesmo foi noite de carreteiro de charque, um baita charque do nosso membro especial aqui do Clube de Oficiais da Rede Empreendedores, o Lindolfo Hunter Mark, que tem uma história aí também com a carne aqui em Júlio de Castilhos.
E te agradeço muito, Lívia, por tudo aí, pela entrega, pelo transbordo aqui no nosso programa, pelo livro. David está comigo? Traz aqui o nosso manual de coaching com PNL e vamos dar um presente para a Lívia aqui, que é o nosso livro que está espalhado aí no Brasil todo, em alguns outros países. Formamos alunos já aí na Itália, Reino Unido, Japão, Portugal, Angola. E na pandemia nós saímos um pouco da consultoria presencial e dos treinamentos presenciais aqui, fomos colocados em casa e aí eu resolvi doar um curso de coaching com PNL e aí eu tive 65 mil alunos nessa metodologia, que também tem muito mito sobre coaching, muito mito sobre PNL, e aqui está coaching e PNL raiz, assim, de verdade, né? Com as fontes, com as origens descritas. E vou te presentear aqui com esse livro. Muito obrigada. Tenho alunos aí da área da psicologia, da engenharia, da ciência da computação, da nutrição, tenho PhD, doutor, mestre e dona de casa. E o Bernardo, que fez junto com a mãe dele com 15 anos. E hoje o Bernardo está na engenharia. E teve o seu Walter, né, que era aposentado, tinha 86 anos, chegou no curso lá para acompanhar a filha dele, pagou o curso para estar junto com a filha dele, para não ficar sozinho em casa, porque ele estava meio depressivo. E aí o seu Walter aplicou a metodologia ali, depois ele foi viajar para o Rio de Janeiro, foi no parque de diversões, teve mais alguns anos, acabou falecendo agora há pouco tempo, mas ele já estava esperando a morte, ele ganhou vida com qualidade por mais tempo, aplicando essa metodologia. E como eu falei, aqui a gente está na Rede Empreendedores com essa missão, é a missão que a gente vive, que é transformar vidas, famílias e negócios, começando com a nossa própria transformação. Sim. A gente faz isso através do empreendedorismo, fomentando negócios, ajudando o negócio a crescer. E eu quero ver o teu negócio crescendo muito, prosperando muito, porque eu sei que tu vai estar levando qualidade de vida, vai estar levando saúde nutricional e vai estar levando prosperidade pro nosso produtor. Isso é lindo, tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Sou eu que agradeço. Obrigada. Vamos fechar aqui a gravação então desse episódio direto do Santa Summit 2025, Semana da Inovação. Gratidão ao Luli, professor Luciano Matana, tem sido um grande parceiro da rede. Episódio número 9 aqui do podcast da Rede Empreendedores. Se não assistiu, assiste lá, muito divertido, muito instrutivo. Falamos muito sobre inteligência artificial, comunicação, inovação. E é graças a esse episódio que a gente está aqui também, podendo levar um pouquinho do que foi a programação do Santa Summit aí para a tua casa, fico registrando o que foi colocado nas palestras. Gratidão a quem está conosco aqui, David Gomes, nosso diretor criativo, o nosso diretor técnico, Guilherme Rodrigues, mais uma vez a Lívia Padilha. Obrigada. E ao Matheus Serpa, que está aqui conosco também. Beijo no coração, Deus te abençoe, até a próxima. Se inscreva aí, se inscreva aí. Nos vemos lá. Tchau, tchau.